pegar nossas Bíblias neste momento? Vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E eu vou retomar o texto que nós falamos semana passada, lendo do capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22. Quero fazer uma abordagem hoje num outro prisma. Fizemos a semana passada uma leitura e um desdobramento desse texto. Hoje queremos fazer a nova leitura e trazer um novo horizonte para os irmãos. Diz assim o texto bíblico, capítulo 2, versículo 11 em diante de Efésios. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças, ou melhor, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aí está bom a leitura. Queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto, pelo menos em 3 momentos. Versículos 11 e 12, especificamente, como sendo um primeiro bloco, e então segue-se o segundo bloco, versículos 13 até o versículo 19, e um terceiro momento, versículos 20 a 22. Com essa divisão, os irmãos poderão ter uma noção muito clara do que o apóstolo Paulo está apresentando. Os versículos 11 e 12, que é o primeiro momento, ele poderia ser comparado ou poderia ser colocado de modo paralelo ao capítulo 2, versículos 1 a 3. A estrutura é basicamente a mesma. Por que a estrutura é basicamente a mesma? Os irmãos perceberão que o capítulo 2, versículos de 1 a 3, mostra a condição do homem em relação a si mesmo, nos seus pecados, e em relação a Deus, morto para com Deus e vivo debaixo do governo do império das trevas, totalmente subjugado pelas forças espirituais na sua mente, na sua carne, no seu coração, nas suas faculdades. E nós vamos ver agora também no capítulo 2, versículo 11 e 12, a condição desses que estavam sem Deus, desses que estavam mortos, em relação ao plano de Deus. Ou seja, ele vai fazer uma comparação dos gentios em relação aos judeus. E a ideia, quando se compara judeus e gentios, foi aquela que nós colocamos na semana passada, é que, imagine vocês, vamos entender aqui a estrutura dessa história de judeus e gentios. Nós temos a humanidade criada em Adão, que segue em unidade, mesmo depois da queda, unida na morte, unida também na queda, até o capítulo 11 de Gênesis, quando o homem faz um ciclo completo de queda.